não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam em paz. Esse é o desejo, não é, de todo o nosso coração, tá bom? Que a gente deseja de forma sincera. E aqui eu começo expressando, portanto, a minha gratidão, a minha alegria pela oportunidade de participar das atividades de hoje do GEIC, saudando a quem está nos assistindo, a Deilde, a quem está participando, portanto, desse encontro. Espero que seja, portanto, um encontro que nos proporcione paz, que contribua para a construção dessa ambiência, da nossa relação com a espiritualidade maior, na presença dos bons espíritos em nossos lares, nos espaços onde nos encontramos e em nossos corações, né, para assim colhermos os bons frutos das melhores energias, dos melhores pensamentos e sentimentos e nos sentirmos com esse acolhimento espiritual em paz. E é claro, para ajudar nesse processo é sempre bom nós começarmos com uma oração.
e que seja a nossa oração. Eu normalmente faço uma oração que vem do coração, oração feita de forma espontânea, por mais simples que seja, mas nesse momento eu vou compartilhar uma oração que foi psicografada por Chico Xavier e é da autoria de Emmanuel. Gosto muito, é uma oração muito bonita e nesse caso o convite para quem se sentir confortável, se quiser fechar seus olhos, ouvir e fazer desse momento de oração a sua oração também. Então vamos lá, ela se chama Nossa Oração e eu vou então começar, tá bom? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Então, essa é a oração, a nossa oração, escrita por Emmanuel através de Chico, e assim nós seguimos mais uma vez com desejo de paz e falando de um assunto que se refere justamente a essa proposta de sabermos viver de um modo que tenhamos mais presente, mais desenvolvida a condição de paz em nossos corações, de modo que assim a vida se torne até mais plena, que nos traga a possibilidade de experimentar mais leveza, mais alegria, mais força diante dos obstáculos, diante das provações que vamos encontrando nesta jornada de nossas vidas. E é claro, a possibilidade de estreitarmos os laços, de criarmos vínculos com as forças positivas que se façam mais presentes de forma efetiva, não apenas pela proximidade, mas pela condição que criamos ou que passamos a criar de abertura para podermos assim nos sentirmos mais presentes. É como disse, para resumir, tá bom? Como diz Santo Agostinho em suas Confissões, ele vai dizer: Deus estava sempre, melhor, eu não estava em Deus, mas Deus estava sempre em mim. Veja como é interessante quando ele diz isso, que Deus, ele não estava em Deus, mas Deus estava sempre presente nele. E a partir do momento em que ele percebe isso, é que há um proveito maior dessa vivência, portanto, que se estabelece no íntimo de Agostinho. De modo que nós não precisamos necessariamente que os espíritos bondosos, que a espiritualidade maior, que Deus esteja ao nosso lado,
numa presença que seja mais próxima do ponto de vista espacial. Às vezes essa relação acontece dessa forma, no entanto, nós não estamos com as portas abertas. Nosso coração não está, vamos dizer, disponível e, portanto, não é uma questão necessariamente de proximidade, mas é uma abertura que nós vamos criando para, assim, podermos dizer como Agostinho, no momento em que ele passa a se sentir em Deus, no momento em que ele passa a reconhecer isso, não apenas nos instantes de oração, não apenas a partir das práticas chamadas espirituais ou espiritualistas, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Interessante que os Espíritos nos ensinam isso. Interessante que nós vamos encontrar no arcabouço do saber espírita, em seu aspecto filosófico especialmente, esses ensinos dos Espíritos espargidos, é claro, das mais diferentes fontes, mas é o que nós vamos encontrar desde Kardec, quando inclusive Kardec pergunta aos espíritos qual o espírito mais superior que já reencarnou neste mundo, e eles vão dizer Jesus, que já veio à Terra, Jesus. De modo que, ao falar sobre Jesus, nesse sentido do espírito mais superior, que já veio à Terra, há justamente uma valorização acerca daquilo que mais caracteriza Jesus, que nos leva ao reconhecimento da sua grandeza espiritual, que está nos seus próprios ensinamentos, em suas palavras, em seus exemplos, em suas ações. Então, vejam como os Espíritos eles vão dando centralidade a esse aspecto filosófico que se refere a uma forma de pensar a vida que tem como viés a existência da dimensão espiritual. Portanto, fazendo assim com que o nosso conceito de vida se amplie, ela passa a ser, portanto, mais significativa, na medida em que já não está mais circunscrita aos limites temporais do berço e do túmulo, do nascimento e da morte. Extrapolam, portanto, esses limites. A vida vai além, a vida, portanto, ganha uma condição ainda mais grandiosa, ainda mais plena. E ao pensar em Jesus dessa forma, portanto, nós vamos, como disse, vendo essa centralidade dos ensinos dos Espíritos, e é claro que isso aparece de tantos outros modos. Eu lembro, por exemplo, de um escritor que é conhecido até no próprio meio espírita, mas para além dele, por conta de suas publicações, em especial uma delas, cujo título é mais conhecida como, em seu título, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes, ele escreveu também outras obras espiritualistas, e em uma delas, que é a Nova Revelação, ele vai contar uma experiência, um caso, né, de teste mesmo que ele vinha fazendo com médiuns, e diante de um médium ele colocou uma quantidade indefinida, ele não, pelo menos não diz, mas coloca uma quantidade grande de moedas nos dois bolsos, e então ele faz o teste da seguinte maneira: ele coloca as mãos no bolso, tira uma quantidade aleatória de moedas, sem ver, sem saber, são moedas de diferentes valores, e então ele retira as mãos do bolso com essas moedas, coloca as mãos para trás e pergunta ao espírito que está se comunicando através do médium ou da médium quantas moedas haviam ali naquele instante em suas mãos. Ou melhor, não apenas quantas moedas, mas o valor total, o que é algo muito mais difícil, imaginem. Então, é muito pouco provável do ponto de vista estatístico que se tenha uma grande acurácia, que se tenha capacidade de acerto significativo, porque as probabilidades são muitas. Então, diante de uma quantidade grande, se você pensar em encher os bolsos de moedas com valores dos mais diferentes, se você retirar e perguntar qual o valor total, é algo não tão fácil de se acertar. Portanto, a probabilidade estatística ela precisa ser considerada nesse aspecto.
como uma dificuldade mesmo. E o fato é que os espíritos acertavam de forma constante, não havia erro. Ele colocava as mãos no bolso, retirava as moedas, colocava para trás e perguntava e ia contar, e de fato ali estava o valor total. Penso eu que aquela experiência deve ter causado uma certa empolgação em Arthur Conan Doyle. E digo isso porque às vezes quando nós participamos de algumas experiências com os espíritos, certas coisas que são assim comuns, certas coisas, certos fenômenos que são improváveis até, difíceis de ser executados, mesmo com todo tipo de artimanha ou de mecanismos, de tecnologias, mas é algo que de fato quando se vivencia causa uma empolgação. Eu, por exemplo, me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um espírito através de uma médium, através do pensamento. Então, como é que isso acontecia? Eu formulava uma pergunta por pensamento, então sem verbalizar, sem dizer nada a quem estava presente, muito menos a médium, né? Então não verbalizava, mas perguntava por pensamento. Por exemplo, qual o seu nome? Uma pergunta muito básica que às vezes se faz. O que é que você entende por vida? Então aí já é uma pergunta mais complicada. Então fazendo algumas perguntas assim relacionadas tanto à individualidade quanto a alguns assuntos que me vinham como dúvida, né, como necessidade e interesse, e ele ia respondendo, verbalizando. Então era algo muito interessante, porque na medida que isso acontece, você vai vendo assim com espanto, né? Mesmo que você tenha até mesmo experiência com os fenômenos espirituais, mas ainda assim é algo sempre fascinante. E acredito eu que Arthur Conan Doyle se empolgou com aquilo e foi fazendo os seus testes, mas chegou um momento em que o espírito disse a ele o seguinte: olha, não com essas palavras, tá bom? Mas foi basicamente isso que ele disse: olha, nós não estamos aqui para ficar adivinhando quantas moedas, qual o valor total das moedas que você tem nos bolsos. Nós estamos aqui para tratar de questões relativas à existência humana no que diz respeito aos seus aspectos morais. Se você quiser tratar disso, aqui nós estaremos. Se não, se for para adivinhar quantas moedas você tem no bolso, não continuaremos. Então veja uma resposta que foi dada, não quer dizer, não foi nem uma resposta porque não houve uma pergunta, mas o que eles disseram a Arthur Conan Doyle, então ele deixa de fazer os testes e de fato aí segue a proposta de discutir, de dialogar e de tratar desses temas junto com os espíritos, né? Desse modo nós vemos essa preocupação, a preocupação que vai além, portanto, de qualquer manifestação que se refira à curiosidade, ainda que inicialmente venha a curiosidade e que se trate de um estudo, de uma pesquisa, mas os espíritos eles estão sempre preocupados em ir além, em pensar para além daquilo que os fenômenos estão apresentando, em pensar nos desdobramentos filosóficos, em pensar, portanto, sobre como esses fenômenos vão nos dando uma perspectiva de conhecimento acerca da continuidade da vida. E para que serve tudo isso, na verdade? Veja, uma mudança, uma forma diferente de pensar sobre a vida, considerando a sua continuidade, considerando a existência da dimensão espiritual, faz também com que tenhamos, portanto, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, uma outra forma de ser. E o que é que isso tudo tem a ver com Jesus? É como disse aqui em nossa proposta reflexiva, em nossa conversa, diz respeito justamente a esse pensar de Jesus sobre a vida nesse sentido da sua possibilidade transformadora, considerando a nossa relação também com a espiritualidade. Jesus ele traz o tempo todo essa perspectiva, considerando, portanto, a dimensão da vida espiritual não como uma salvação em si, não como algo apenas que está posto ou para condenar ou para salvar, não apenas como algo que se refere a uma manifestação de esperança, de que um dia teremos um futuro melhor,
mas a como essa dimensão espiritual, essa dimensão sagrada na relação com a divindade está presente em todas as coisas e deve ser vivenciada em todos os instantes, em todos os momentos de nossas vidas, como um exercício mesmo cotidiano, e não apenas como algo que se refere aos momentos felizes, porque nós não vivemos o tempo todo em um mar de rosas, não vivemos o tempo todo em meio a felicidades, a contentamentos. Nós vamos encontrando as agruras da vida, nós vamos encontrando justamente situações que são desafiadoras, que nos levam até, em certas circunstâncias, aparentemente a certos limites, e que são importantes porque é através dessas também dificuldades que vamos superando esses aparentes limites, que vamos alcançando assim outros patamares de desenvolvimento. Então Jesus ele não desconecta, ele não cria uma ruptura entre a vida espiritual, entre a dimensão do sagrado, entre a divindade e a condição da vida em sua expressão material, a condição da vida como nós conhecemos, especialmente da vivência humana, do dia a dia, do cotidiano. Não há, portanto, uma separação, uma ruptura. Ao contrário, há um entrelaçamento. Esse entrelaçamento é interessante porque não se refere apenas a um exercício filosófico de pensar sobre o sentido, o significado da vida, mas de uma reflexão do cotidiano. Essa é uma proposta que nós vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus, que representa uma condição muito ampla de acolhimento, porque alcança a quem quer que seja. Não exige assim que tenhamos recursos maiores do ponto de vista de conhecimento, de formação escolar, acadêmica. É algo que está mais de acordo com a sensibilidade que nós vamos apresentando, expressando e ampliando no curso de nossas experiências, especialmente para constituir aquilo que se chama de sabedoria. Quanto mais nós vamos ganhando sabedoria de vida, maior a possibilidade de encontrarmos os tesouros que até então nós não costumávamos ver nos ensinamentos de Jesus, o que, portanto, vai se conciliar em muito com essa preocupação dos espíritos em dar centralidade aos aspectos filosóficos que, por sua vez, nos convidam a uma nova forma de viver e, ao mesmo tempo, podem também, diante das próprias dificuldades que vamos encontrando, dos desafios a que nos já referimos, também nos proporciona paz. Também representa, essa palavra ela é mais precisa, consolo. E o consolo é fundamental. Buscar Jesus também como um consolo, como uma fonte de compreensão para a vida, é algo não apenas viável, mas necessário. Não como uma salvação, mas como uma fonte de vivência, uma fonte, portanto, de renovação e de transformação. Inclusive, isso é o que nós podemos encontrar em expressões mais vou dizer assim, belas e que também nos tocam o coração. Por exemplo, tem uma poesia que eu gosto muito, que também foi psicografada por Chico Xavier, da autoria de um poeta simbolista baiano chamado Arthur de Sales, cujo título é Lição do Lenho, está no livro Poetas Redivivos. E a poesia é a seguinte: erguia-se ditoso o tronco peregrino, amava a passarada, o vale, a fonte, o vento. Um dia geme tomba o machado violento, alguém surge e faz dele emérito violino. Ninguém lhe viu no bosque o trágico destino. Hoje, porém, alheio ao próprio sofrimento, comove multidões e segue, humilde e atento, o artista que lhe tange o arcabouço divino. Ó coração, se o mal te fere, pisa, corta
e te lança por terra a vida semi-morta, lembra do lenho harmonioso, intérprete profundo, entrega-te a Jesus e Jesus há de usar-te, a transfundir-se a dor em luz por toda parte, enxugando contigo as lágrimas do mundo. Vejam que, além de ser uma belíssima poesia, ela traz consigo essa perspectiva do consolo. Ela traz consigo uma capacidade acolhedora de promover os sentimentos, os conteúdos que são positivos e assim renovam forças e assim vão nos estimulando para desenvolver a confiança necessária, tanto tendo em vista os nossos sonhos quanto as agruras, as desventuras que nos acontecem, os obstáculos que estão postos em nossos caminhos. Interessante que no finalzinho, quando ele diz basicamente o seguinte, aí eu vou ler, quando ele diz: entrega-te a Jesus e Jesus há de usar-te. Veja, entrega-te a Jesus e Jesus há de usar-te, a transfundir-se a dor em luz por toda parte, enxugando contigo as lágrimas do mundo. E, portanto, há uma relação de entrega a Jesus que representa um processo transformador. E um processo transformador diante da vida que também traz consigo o consolo. Logo, traz consigo uma condição que favoreça o vicejar dos nossos dias com mais cores, com mais beleza, com mais aroma, com mais leveza, e não com o peso de nossos problemas que se transformem em processos de adoecimento. Embora o peso dos problemas possam existir, mas não se tornam fardos que não conseguimos carregar, e muito menos obstáculos intransponíveis. Mas aí vem uma questão que é interessante se pensarmos. E como Jesus, portanto, pode ser pensado como mestre da vida, considerando os seus ensinamentos? Quais são, portanto, as orientações que possam nos conduzir a essa capacidade de viver melhor, de sabermos viver melhor, na construção constante de nossas histórias, pensando que somos espíritos? É claro que não há uma resposta completa, não é isso que eu vou apresentar, mas nós podemos encontrar diversos caminhos, tá bom? E não dá tempo de falar de todos eles, mas nesses caminhos nós temos assim pontos que são fundamentais. Eu vou destacar apenas alguns deles que me parecem que são muito necessários. Talvez falando de uma perspectiva pessoal, mas acredito que é algo que podemos compartilhar tranquilamente. E assim eu vou colocar três desses caminhos, ou até podemos dizer também 3 aspectos ou 3 princípios que nós vamos aqui traçar, estão presentes e que estão presentes nos ensinamentos de Jesus em sua vida, em sua forma de agir, de se comportar, de interagir e de transformar. O primeiro se refere àquilo que nós vamos chamar de recomeçar, oportunidade constante, quer dizer, não vou nem dizer oportunidade, mas a compreensão de que podemos a qualquer tempo recomeçar. Eu não disse lá no início que essa proposta de Jesus acerca da forma de compreender a vida relacionada ao sagrado é algo que dialoga muito bem com o saber espírita, fruto do contato que nós estabelecemos com os espíritos amigos, bondosos. E nesse caso, basta lembrarmos de Emmanuel, por exemplo, que vai dizer, através de Chico Xavier, algo assim que é muito bonito, em 2 momentos. Tem uma frase que é a seguinte: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora para fazer um novo fim. Então veja, a possibilidade constante de recomeçar.
E há um outro trecho que está em uma obra, eu agora não me lembro exatamente qual é, né? Isso escapou da memória, mas tudo bem, que ele vai dizer: se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver de chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. É claro que pode ter algumas falhas, né? Alguns trechos pequenos que foram omitidos nessa citação que eu fiz, mas é interessante de como ele dá centralidade a essa necessidade de viver hoje como um processo de recomeçar constante. Porque se estivermos vivendo no ontem, isso se transforma em angústia. Se estivermos vivendo no amanhã, se transforma em ansiedade. Aí então a necessidade de vivermos nesse presente, mas considerando a perspectiva de um recomeçar constante. E como é que isso aparece nos ensinamentos, na vivência de Jesus, né? Tanto através das expressões de suas palavras, quanto no relato daquilo que se refere ao seu comportamento, à sua forma de interagir. Há uma passagem que está no Evangelho segundo João, essa se encontra apenas no Evangelho segundo João, em que Jesus é muito conhecido com o episódio relacionado a uma situação de iminência do apedrejamento de uma mulher adúltera. E era algo que não representava naquela época, de acordo com as normas, não apenas com as normatizações sociais, mas também com a normatização de natureza divina. Se se considerar que a mulher adúltera, ela poderia ser punida com apedrejamento. E era o que estava prestes a acontecer. E aí então Jesus ele é chamado e naquele momento perguntam a ele o que deveria ser feito, se ela deveria ser apedrejada ou não. Essa é uma pergunta que foi feita de uma forma maliciosa. Uma vez que se Jesus dissesse não apedreja, tendo em vista a sua pregação, que se referia a amar ao próximo, a perdoar não 7, mas 70 vezes 7, 70 vezes 7, a dar a face esquerda se alguém batesse a face direita. E aí, quando perguntam a Jesus isso, se deve apedrejar ou não, veja, se ele diz não apedreja, ele estaria sendo contrário à normatização da época. E não apenas, como disse, as normas sociais, mas a própria norma que decorre de uma vontade divina, conforme está nas escrituras sagradas, e na interpretação dessas escrituras. Então, para aquela época, se ele diz não apedreja, isso seria um problema. Ele poderia ser acusado. Se ele diz apedreja, isso seria uma incoerência, considerando os seus ensinamentos. Se ele pregava o amor, se ele pregava a compaixão, se ele pregava a misericórdia, como ele poderia dizer apedreja? Então veja que não era uma situação fácil, não era uma situação simples. E diante, portanto, daquele dilema em que Jesus foi colocado, ele cria assim uma via alternativa. Isso é muito interessante porque me parece uma característica desses seres iluminados, é uma característica, portanto, de quem consegue compreender a fundo a natureza humana, a vida. E Jesus, então, ele cria assim uma via alternativa e propõe, faz daquele contexto, inclusive, um motivo de aprendizado, de reflexão para uma nova forma de agir, para uma nova forma de ser e para transpor, assim, os limites de entendimento e de prática da própria época. Porque Jesus responde do seguinte modo: quem estiver livre de erro, atire a primeira pedra. Veja, ele não responde apedreja ou não apedreja. Ele então cria, a partir daquela situação,
daquele dilema uma ambiência reflexiva. Ele propõe algo que vai mexer justamente com a própria consciência de quem está ali presente. Se ele diz, quem estiver livre de erro, atire a primeira pedra, imediatamente a consulta à consciência se faz presente. E a consulta à consciência se refere à vida de cada um, a uma atitude reflexiva que vai considerar na evocação de nossas memórias aquilo que nós já fizemos. E a partir daí, o nosso próprio julgamento, se fizemos sempre o certo ou se já cometemos erros. Afinal de contas, ele não poderia, naquele momento, dizer, ela não errou, ela não pecou. Ele não poderia, portanto, questionar o que estava sendo acusado, ou do que aquela mulher estava sendo acusada, e muito menos da pena que era considerada a norma aplicada naquele tipo de situação. Então ele apenas propõe, quem estiver livre de erro, atire a primeira pedra. Logo, acontece que as pessoas começaram a se retirar, a começar pelos mais velhos, é o que está lá escrito, então os mais velhos se retiram primeiro, depois todos os demais vão se retirando e Jesus então no finalzinho levanta a cabeça, não vê mais ninguém, apenas a mulher. Em relação aos acusadores, né, ele não vê mais aqueles que estavam acusando e prestes a apedrejá-la. E ele então pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela diz, foram embora. Jesus diz, a partir daí, que não vai também condená-la, e completa dizendo, vá e não erre mais. E vejam como é interessante, porque essa expressão final, vá e não erre mais, se repete também em outras passagens, quando encontra as pessoas que são consideradas pecadoras, que estão com a culpa lacerando seus corações, ou a quem são imputadas crimes, transgressões que podem justamente gerar a própria culpa, que podem, portanto, gerar uma situação de sofrimento pessoal. E ao dizer isso, vá e não erre mais, vejam que Jesus assim propõe uma condição constante de renovação que representa a capacidade libertadora de podermos a cada instante seguirmos novos passos para nos libertarmos das possíveis culpas que estejam lacerando nossos corações. Então, a cada novo dia, a cada novo instante, a cada novo passo, vá e não faça mais aquilo que te causava o mal, aquilo que porventura poderia te prejudicar. E a partir daí, aquilo que nessa possibilidade de ser prejudicado ou prejudicada, de sofrer com as consequências, e ao sofrer com as consequências, de nutrir possivelmente no coração a culpa, ou o arrependimento, o remorso, e assim corroer a própria alma diante justamente desses conteúdos traumáticos que acabam sendo carregados consigo. E então Jesus disse, vá e não erre mais. Portanto, além desse recomeçar, né, ensinado pelo Mestre da vida, nós vamos também tendo, como eu disse um pouco antes, o viver o presente como um outro caminho, como outro aspecto, como outro princípio, como outra base dos seus ensinamentos. Viver o presente. E isso aparece em um trecho, inclusive, do sermão chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, quando Jesus prega as suas boas novas através das chamadas bem-aventuranças, e junto com outras parábolas. Há um determinado momento em que Jesus vai dizer basicamente o seguinte: não se preocupe com o amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Ao dizer isso,
Às vezes pode-se pensar, bom, mas é preciso se preocupar com o amanhã, por uma questão de previdência. Não podemos apenas viver sem ter o cuidado de fazer planejamentos, de considerar o nosso futuro, a perspectiva do futuro. Tudo bem, mas não se trata disso. Tá? Quando ele diz, não se preocupe com o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Veja, basta cada dia o seu mal. Quais serão os males do futuro? Quais serão os males do amanhã? Serão aqueles que nós pensamos que estarão presentes? Nós estaremos presentes quando eles acontecerem, se acontecerem? Qual o controle que nós temos, portanto, do futuro? A questão não é necessariamente deixar de ter ou ter previdência, mas é viver no amanhã. E viver um problema, um mal que é do amanhã, em lugar de viver aquilo que se refere ao hoje, as circunstâncias que são presentes. E nesse caso, então, na perspectiva do ensino de Jesus, que se entrelaça com recomeçar, o valor fundamental a cada instante. Cada instante é um instante sagrado. Cada instante é um instante precioso que pode ser aproveitado. Caso ele não seja aproveitado, nós temos um instante seguindo nesse fluir, um instante seguinte nesse fluir do tempo. Naturalmente, nós não precisamos nem devemos perder tempo. Não devemos pensar, não, sempre tenho e terei um novo instante, um novo amanhã. Até mesmo porque isso vai implicar em mais dificuldades, em mais obstáculos. Mas o valor ao fundamental, ao instante presente, não significa uma desvalorização, um descuidado com o passado, com o futuro. O passado que nos dá a base necessária para o próprio presente e o futuro que nos cria uma perspectiva, que vai enriquecendo o momento em que nos encontramos, que vai nos dando assim os sonhos que estão projetados no amanhã, mas que são construídos no agora, a cada instante. Portanto, como algo que se entrelaça à renovação. Não vamos viver um mal que virá mais adiante, mas o mal de cada dia, o mal de hoje. Amanhã, portanto, o amanhã que seja preenchido não com os males que porventura venham, mas com os sonhos, com as esperanças. E a construção desses sonhos, dessas esperanças no nosso cotidiano. E o mais importante, do viver esse presente justamente com um instante sagrado que representa a própria capacidade de nos realizarmos, inclusive nas coisas mais pequenas, mais simples, aparentemente mais insignificativas. Às vezes parece que a vida só vai acontecer no amanhã, parece que a vida só vai acontecer quando algo grandioso se realizar, quando determinado sonho se realizar. Mas por que não no instante presente, no agora, no hoje? Assim, portanto, nós vamos fazendo nesses pequenos pontos uma trilha que representa esse ensinamento do Mestre da vida acerca justamente do que é o viver, numa proposta relacionada àquilo que podemos chamar de a ética da vida. E por fim, já que o nosso tempo é exíguo e não vamos nos alongar muito, né, para até não criar um cansaço maior diante de um tempo prolongado de fala, então, por fim, eu só vou aqui pontuar mais um desses pontos que representa essa trilha ensinada pelo Mestre da Vida. Quando ele diz, amai-vos como eu vos amei. Como foi que Jesus amou? Como nós amamos? É claro que aqui estamos diante de uma referência, né? Diante, portanto, do que é colocado por alguém, e esse alguém é Jesus. Há uma escolha que pode ser de cada um de acolher ou não, tudo bem, não precisa ser algo que represente uma imposição, mas
aqui nós apresentamos como um convite à reflexão, como nós amamos. E quando Jesus diz, amai-vos como eu vos amei, o que isso significa? Como é que Jesus amou? Aí nós podemos dizer, Jesus amou sem limites. Mas um amar sem limites que se expressa pela compaixão, pela misericórdia, pela compaixão, pelo acolhimento, pelo cuidado, por não fazer diferenças em relação a classes sociais, em relação às castas, em relação a condições materiais de vida, em relação a gênero, em relação a crenças, em relação à etnia, de acolher a quem quer que seja, de amar por amar, de amar sem condições pré-estabelecidas. Isso é algo muito difícil, e é um amor, nesse caso, que se traduz como cuidado, um amar como saber cuidar. Por quê? Se não souber cuidar, não é algo que se possa chamar de amor. O cuidado liberta. Logo, se o amor não libertar, é uma expressão de amor que fenece diante das dificuldades ou dos abalos, das crises que vão permeando no tempo das nossas experiências amorosas e correndo o risco de fazer com que esse amor se transforme, por exemplo, em mágoa, que seja manchado pelo orgulho e até mesmo venha se transformar em ódio. Daí até o psicanalista, um dos nomes que são um dos grandes nomes da psicanálise, junto com Freud, que é Lacan, vai usar uma palavra que é um neologismo, não é? Que ele cria, em lugar de falar de amor e ódio, Lacan vai dizer amódio. É uma expressão, uma palavra para representar, na concepção de Lacan, como o amor e ódio estão tão entrelaçados que é impossível de separá-los na vivência humana, na manifestação desses sentimentos, do amor como um amor, portanto, se encontra tão próximo e tão entrelaçado ao ódio. É assim que Jesus amou? Não nos parece que tenha sido dessa forma. Quando ele diz, amai-vos como eu vos amei, portanto, aí há uma outra perspectiva, há uma outra proposta mesmo, um outro convite, um convite que Jesus nos faz. E esse convite demanda, quando aceito, exercício. É preciso exercitarmos. Não é algo que vamos realizar apenas por uma manifestação das nossas intenções de um dia para o outro. Eu acordo e digo, agora eu vou amar como Jesus amou. Não é assim que acontece. Mas é em cada contexto da vida, na medida que nossas relações elas vão se estabelecendo. Diante, portanto, daquilo que somos instados a fazer, no envolvimento afetivo consigo e com o outro, e com a outra. E aí então, nesse envolvimento, aí sim eu trago Jesus e posso pensar como Jesus amou e como eu estou amando. Como é que eu posso, portanto, exercitar o mesmo amor de Jesus nesse momento exato, diante dessa situação, diante de mim, da pessoa que está à minha frente ou das pessoas que estão à minha volta, e não apenas nas relações amorosas, não apenas nas relações familiares, que envolvem justamente a manifestação do afeto, especialmente do amor, mas nas relações sociais das mais diversas possíveis, das pessoas com quem nos encontramos, que passamos a conhecer, que nos demandam de alguma forma. Como vamos, portanto, expressando e vivenciando esse amor proposto por Jesus, vivenciado por Jesus, de tal modo que foi capaz de transformar as pessoas à sua volta, de inspirar, de criar uma marca significativa, indelével na história da humanidade. De fazer, portanto, com que Jesus continue sendo como a
a guiar nossos caminhos para conseguirmos justamente evitar os despenhadeiros de nosso egoísmo, de nosso orgulho, de nossa vaidade, e assim alcançar os patamares que nos levem aos píncaros que aproximam do céu, que nos dão a impressão de que se levantarmos a mão ou as mãos vamos alcançar o céu. Um céu que se abre num azul cristalino e assim nos dá a sensação de que estamos mais próximos de Deus. Não porque Deus esteja no céu, mas por um estado contemplativo, de integração no presente, de uma integração à vida, de uma integração a Deus, para podermos dizer, como disse Agostinho, Deus não estava em mim, ou melhor, eu não estava em Deus, mas Deus estava o tempo todo em mim. Quando eu passo a reconhecer isso, quando eu passo a sentir, aí então a vida se enche, se torna plena, tem mais viço, tem mais beleza na manifestação de cores, de luzes, de aromas, de frescores. Desse modo nós vamos, portanto, estabelecendo uma relação com Jesus, de modo que ele se torne o nosso mestre, mas o mestre da vida, que nos ensina a viver. Não a morrer, mas a viver. A morrer considerando a morte como um ciclo da própria vida. A morte assim entrelaçada à vida. Como diria um poeta, Augusto dos Anjos, através da própria lavra mediúnica de Chico Xavier, em sua poesia que está no livro Parnaso de Além Túmulo, cujo título é Vida e Morte, que ele vai dizer: vida e morte, fenômenos divinos na ascensão de todos os destinos do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia ou condição diversa da substância que manifesta o Espírito nos mundos. Portanto, a morte não como algo que se desconecta da vida, mas que está integrado. De sabermos, por exemplo, que nossos amores não se perderam, de que estamos sempre próximos pelos laços inquebrantáveis de nossos corações e tendo a oportunidade constante de renovarmos esses laços para que eles se tornem mais saudáveis, para que o próprio amor assim se renove. E desse modo a vida vai se renovando. Pois em nosso caso, o viver não significa atender às necessidades mais básicas. Atender às necessidades mais básicas é o sobreviver. Se o significado da vida for apenas nascer, se reproduzir, nascer, se desenvolver, se reproduzir e morrer, então o sentido da vida se empobrece. A vida acaba aí significando sobreviver. E preciso ir mais além. A vida, nesse mais além, ela só pode ser plena se for preenchida do amor, e de um amor que liberte. Esse amor que liberta nós vamos encontrar em Jesus. E assim, fazendo de Jesus o mestre da vida, estaremos com ele em nosso cotidiano, nos libertando na medida em que aprendemos a amar, num recomeço constante, a cada dia, a cada instante, como um instante sagrado, para a realização de nossas almas. E para a construção de uma vida melhor, mais feliz, não apenas para nós mesmos e num gesto necessário de expansão para quem estiver à nossa volta. Pois quem ama não ama apenas a si mesmo, ama sempre ao próximo, à próxima. É uma via, portanto, que está entrelaçada, que se torna uma via única, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Assim Jesus nos ensina como mestre da vida. Esse é um convite. Estamos todos, portanto, convidados, convidadas para no cotidiano vivenciarmos Jesus não necessariamente como uma salvação, nessa expectativa de que Ele nos livre, nos liberte de nossos próprios males num gesto miraculoso, mas como mestre da vida, como companheiro
como um amigo, como um irmão, como a luz a guiar nossos caminhos para uma transformação constante de nós mesmos, rumo à vivência plena da divindade que está sempre presente em tudo e em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre presente conosco. Um beijo no coração e obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Parabéns. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser